Bom dia, hoje é sexta-feira, 2 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Germaine Robson, consultora portuária. Germaine, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação aqui no programa. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui. Muito obrigada. E o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, Nívio Pérez dos Santos. Nívio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estaria à disposição. Muito obrigada. E você que está em casa e nos acompanha, pode participar do programa através do nosso WhatsApp, 13 988 77 9496. Os recintos especiais para despacho aduaneiro de exportação, REDEX, do Porto de Santos, terão 180 dias para se adequar às novas normas publicadas pela Alfândega do Porto de Santos. Agora, essas instalações deverão instalar câmeras de monitoramento capazes de capturar imagens das operações de estufagem, os carregamentos de contêineres. O trânsito até os locais de embarque das mercadorias também precisará ser monitorado. As imagens deverão conter o número da unidade de carga, assim como a data e a hora da operação. Caso seja necessário realizar, por qualquer motivo, uma nova abertura do contêiner após a lacração, esta operação também deverá ser registrada pelo sistema de monitoramento com as mesmas exigências. As imagens devem ficar à disposição da fiscalização pelo prazo de 30 dias. A gente pode dizer, Germaine, que o novo sistema vai permitir o controle de movimentação de cargas de exportação e o aprimoramento do combate ao contrabando internacional de mercadorias? Com certeza sim. Veja bem, esse processo, na realidade, ele já existe para importação, agora ele já deveria ter sido implementado na exportação, mesmo porque é muito ruim a gente ter a questão das drogas, a exportação de drogas pelo Porto de Santos, isso daí é muito crítico, né? Então, assim, é um processo que ele já existe na importação e agora ele está sendo trazido para a exportação. Todo o processo, quando a gente fala de estufagem de contêiner, a gente está falando do momento em que a carga é colocada dentro do contêiner. Então, a ideia da Receita Federal, de uma maneira global, é fazer todo o monitoramento via sistema. Eu não preciso mais ter o fiscal do lado da carga, tá? Então, esse processo da filmagem, ela nada mais é, para ser controlado, existe o Centro de Operações da Alfândega de Santos, que visualiza todas essas imagens e faz a fiscalização remota. Isso permite o quê? Que eu consiga ter, primeiro, uma celeridade maior, porque eu não preciso ter o fiscal presente em cada posição, e, por outro lado, me permite transparência e fiscalização. Essa transparência, ela visa coibir todo o problema principalmente de drogas, essencialmente de drogas, que é a questão primordial do Porto de Santos. Então, eu acho que, assim, ele na realidade está atrasado, já deveria ter sido colocado antes, eu vou até estender um pouquinho mais. A gente hoje está com o programa do operador econômico autorizado, ele pressupõe que eu tenha total controle e monitoramento das movimentações, ele abrange tanto exportação quanto importação. Na realidade, até o operador econômico autorizado, ele foi criado para as exportações e acabou sendo implementado agora nas importações, e ele exige que se tenha esse monitoramento. Para quê? Para garantir a segurança e a integridade da carga. Se você não tem mecanismos para isso, você não tem como garantir e você não tem como ter essa carga fluindo numa cadeia logística segura, que é o que a gente está falando, tá? Então, hoje, todas as operações estão embasadas na cadeia logística segura. Nívio, os processos de exportação ganham muito com essa ferramenta, né? Sim, como a Germaine explicou, hoje o governo está preocupado justamente com o controle de drogas e armas, principalmente drogas e armas. O que acontece? Com esse monitoramento, o sistema de controle da Receita fica muito mais apurado. Isso gera uma celeridade e até uma agilidade no comércio exterior. Na verdade, isso é uma determinação da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, e isso está sendo aplicado em quase todos os países. Por quê? Justamente com aquele problema que teve das Torres Gêmeas,
Os Estados Unidos pressionou a Organização Mundial das Aduanas e exige-se mais um controle sobre tudo que está sendo exportado e importado. Como a Germane falou, os terminais já se adequaram para importação. Todos os terminais no Porto de Santos têm scanners, onde eles conseguem verificar o conteúdo das cargas. E esse monitoramento da liberação da carga também é feito remotamente, como a Germane explicou. Isso aí evita que a Receita Federal ou as aduanas precisem um número maior de funcionários, de fiscais. Então isso gera uma segurança, uma celeridade e uma economia de recursos para a Receita Federal. O prazo de 180 dias, vocês acreditam que seja um prazo viável ou vocês acreditam que ele vai ter que ser postergado para implantação e adequação? Pela experiência que eu tenho da importação, veja bem, os terminais, porque isso daí demanda investimento. E todo investimento, ainda mais numa situação de crise financeira que a gente está, todo investimento, ele tem sido, digamos... Controlado, né? Então, a conta gotas. A conta gotas. Então, o que acontece? Porque todo esse processo de monitoramento é câmera, CFTV, é sistema interno, é adequação. Você tem que receber essa informação, você vai armazenar, você vai publicar ela para a Receita Federal, tem que estar disponível, você tem que estar integrado com a Receita, com a Alfândega de Santos. Então, assim, existe toda uma implementação sistêmica e uma implementação de hardware, tá? E também a questão de adequação de processos internos da empresa, também, todo um treinamento, toda uma mudança cultural. Isso, eu acho que 180 dias, a gente diria, é um prazo mais do que suficiente, mas na prática, quando você vai ver a complexidade da operação, a questão do envolvimento do ser humano, o treinamento, a questão da aquisição... Treinamento, qualificação, a gente tem profissionais preparados e qualificados para a implantação desse sistema? Sim, porque como eu comentei, na importação isso já está vigente, tá? Então hoje você já tem, na realidade assim, o REDEX ele tem que se adequar, mas hoje você já tem pessoal no mercado bastante capacitado. Então, e essa adequação nela não é tão traumática assim, tá? Mas ela tem que ser entendida desde o empresariado até o peão que está lá embaixo executando. Então, todo mundo tem que estar ciente de que mudaram as regras do jogo e hoje tem que ser feito dessa maneira, tá? Então, eu tenho que ter os processos bem claros e hoje tem o total transparência. O pessoal tem que aprender a trabalhar com transparência. E como o Nívio falou, isso é importante porque a alfândega não tem contingente para poder fiscalizar e ela é obrigada a fiscalizar. Esse é o papel dela. O papel da alfândega é um papel fiscalizador. Então, assim, a questão da imagem, a questão do controle remoto permite que seja realizada essa fiscalização com o menor número de pessoas, né? De auditores. Nívio, esse novo sistema define de fato de quem é a responsabilidade pelo transporte das cargas, né? Que não era ainda definido. Na verdade, quando se encontra qualquer tipo de irregularidade, a Receita Federal vai buscar quem criou, quem gerou aquela irregularidade. Em se tratando de mercadorias, contrabando, seja de droga, de armas, a Receita Federal, a aduana, ela insere a Polícia Federal. Então, eles vão fazer uma investigação para verificar como que aquela mercadoria entrou dentro do container. Hoje existe um sistema chamado Hip-Hof, onde eles tiram as travas do container, colocam malas lá dentro. A aduana em Santos cansou de pegar drogas nesse sistema. Aliás, ultimamente a gente tem noticiado um grande volume de apreensão de drogas no Porto de Santos, né? Porque hoje os terminais se adequaram, todos os containers que entram na importação, eles são escaneados. Isso fica dentro do COV, que é o Centro de Observação e Vigilância da Receita Federal. E isso é uma regulamentação que a aduana colocou alguns anos atrás para os terminais. O que isso gera para o Brasil? Gera uma segurança, tanto para a indústria quanto para a população. Só para você ter uma ideia de números, no passado a Receita Federal apreendia 500, 600 quilos de cocaína por ano. Exato. Hoje, com o implemento dos scanners, me parece que a Receita Federal somente esse ano já apreendeu 10 toneladas de cocaína. Em uma apreensão eles já chegaram a apreender 1 tonelada, numa apreensão então, só. Isso se deve justamente a essa adequação que a Receita Federal, que as aduanas vêm fazendo.
Isso mostra no exterior a nossa responsabilidade, a nossa celeridade no tratamento do comércio exterior, importação e exportação. É o que você fala, cadeia logística segura. E na realidade, o que acontece? Hoje não é só a questão do monitoramento, do escaneamento, como o Nível falou, da questão das câmeras, da imagem, mas a questão da análise de risco, tá? Então, hoje, as empresas, os terminais, eles têm um setor de segurança que tem toda a responsabilidade de avaliar o nível de risco daquela carga. Então, através desse sistema, o que ele faz? Ele tem todo um histórico e ele consegue mais ou menos identificar as cargas que têm maior probabilidade de ter algum nível de risco, e ele vai atrás desse risco, tá? E a alfândega faz a mesma coisa, o mesmo processo que os terminais fazem, a alfândega faz também. Então, hoje eu tenho uma ação conjunta entre eles, o que dá, digamos, um tiro mais certeiro. Por isso que hoje você tem um nível de apreensão tão grande. Muito maior. A gente pode imaginar que todos esses sistemas, quando funcionando e integrados, a gente tenha uma diminuição do tráfico de drogas e de armas? Olha, seria muito importante, mesmo porque isso daí acaba, entre aspas, denegrindo a imagem do país, né? Então, e como o Nível falou, é uma exigência da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. Na medida em que a gente está falando em parcerias entre aduanas, né, internacionais, você tem que ter confiança. E para isso você tem que ter um sistema seguro. Então, se você não tiver mecanismos e que sejam estabelecidos e sejam controlados rigidamente, que você consiga garantir, você não tem confiabilidade. Porque a ideia qual é? A ideia é que a carga na origem, ela seja fiscalizada na origem e não precise mais ser fiscalizada no destino. Eu não tenho por que fazer dupla fiscalização. Claro. Desde que eu consiga ter um monitoramento que me garanta que a carga que está chegando no destino é exatamente a da origem, sem qualquer alteração, como diz o Nível, sem qualquer colocação de uma malinha aqui. Então, assim, eu tenho que ter esse nível de garantia, né? Então, isso que se chama, esse processo da OMA, que é internacional, é que todas as aduanas têm que ter o mesmo nível de exigência. Para quê? Para que eu consiga, por exemplo, aceitar uma carga de importação que foi fiscalizada na origem e que chegou aqui da mesma forma. Exatamente, que eu tenha a garantia, eu não preciso fazer abertura. Antigamente, as cargas eram abertas, desconsolidadas, tinha que fazer a fiscalização física. A gente já evoluiu muito, mesmo porque, assim, os volumes aumentaram muito. Não teria nem espaço físico de terminal para conseguir fazer essas operações e nem contingente de pessoas de fiscalização. Então, assim, hoje a gente tem que partir para quê? Para esses recursos de tecnologia para poder fazer esse monitoramento e essa garantia. Nível, você acredita que o tráfico de drogas e o tráfico de armas passe a ser combatido mesmo com a integração dos sistemas? Olha, eu poderia dizer que o modal marítimo, sim. Infelizmente, o Brasil tem fronteiras e pelas fronteiras as coisas também acontecem. Mas no modal marítimo existe um controle muito rígido por parte das aduanas, que, encontrando qualquer irregularidade, imediatamente comunica à Polícia Federal, e aí essa ação, essa investigação sai da mão das aduanas. O que a Germane falou é que, por exemplo, nós temos hoje uma carga embarcada nos Estados Unidos, que ela pode ser inserido qualquer tipo de produto durante essa viagem até chegar ao... Exatamente. E é isso que vem acontecendo. Exatamente. Muitos contêineres que foram apreendidos no Porto de Santos com drogas, eles pertenciam a empresas grandes, empresas que têm uma celeridade. E todo mundo sabe que não foi a empresa que colocou isso. Sim. Então, esse tipo de ação é que o governo brasileiro está tentando coibir. Nível, para quem está em casa entender, qual que é o papel do despachante aduaneiro quando a gente pensa em importação e exportação? O despachante aduaneiro, eu costumo dizer que desde que se iniciou as aduanas, se existe o despachante aduaneiro. Para você ter uma ideia da responsabilidade do despachante aduaneiro, em 1932, através do decreto 22.104, o despachante aduaneiro ele era nomeado pelo presidente da República, na época Getúlio Vargas. Então ele tornou-se, durante todos esses anos, um parceiro das aduanas. Todo o novo sistema hoje que a aduana desenvolve, seja o Siscomex, a própria declaração de importação, hoje nós falamos muito do DUI, do portal. O despachante ele é chamado pelo MDIC, ou pela Receita Federal, para participar desse desenvolvimento. Nós tivemos agora com o DUI
3 despachantes participando de treinamento junto com os fiscais em Brasília, para que esses despachantes possam multiplicar essas informações. Sejam multiplicadores das informações. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, 90% ou 94% das operações que passam pelo Porto de Santos, eles são feitos por despachantes aduaneiros. Então, ele é um parceiro das aduanas, onde ele que vai utilizar o sistema, onde ele que vai passar as informações para a Receita Federal. A gente pode dizer que ele recebe e entrega? Na verdade, assim. Na verdade, ele recebe, ele analisa, ele passa a ser um consultor hoje e ele insere informações dentro do sistema, onde a Receita Federal, através de uma análise de risco, como disse a Germane, vai dizer se aquela mercadoria está apta a ser liberada ou ela precisa de uma conferência física. No caso de uma conferência física, o despachante, como procurador do importador-exportador, na verdade o despachante é o importador e o exportador. Ele é chamado ao terminal, onde ele faz aquela conferência física junto com o auditor fiscal. E estando tudo correto, a mercadoria é liberada. O despachante hoje ele é corresponsável por todas essas importações. Então, se existe qualquer problema dentro de um container onde o despachante colocou o seu CNPJ... Por exemplo, uma droga, um pacote de droga, uma mala de droga. Ele é o primeiro a ser chamado, depois ao importador. Toda a declaração de exportação, ou todo documento de importação, ele vincula o CNPJ do importador com o eCPF do despachante. Ou seja, o meu eCPF, ele está vinculado com o CNPJ dos importadores e exportadores. Nós somos os responsáveis por informar a Receita aquele produto que está chegando ou está saindo do país. E dentro da classe hoje, qual que seria o maior desafio, Nível? São a modernização. Hoje as aduanas, através de uma determinação da OMA, elas vêm se adaptando, elas vêm se modificando muito rapidamente. Então, o que nós temos feito? Nós temos feito palestras, cursos. Nós trouxemos agora de Brasília, na semana passada, 2 auditores que eles, além de darem cursos para os fiscais, os auditores fiscais, eles foram dar curso no Sindicato dos Despachantes. Nós colocamos 250 pessoas. Quer dizer, é a qualificação para que o processo, que é tecnológico e que não tem volta mais, seja feito com responsabilidade de segurança. Isso aí é muito importante. Como eu expliquei, o despachante hoje, ele tem que ter uma parceria com a Receita, porque se ele não inserir esses dados, a mercadoria fica parada. Isso gera custo, gera uma série de problemas para o comércio exterior. A tecnologia, como eu disse, não tem volta. E o despachante aduaneiro que não se qualificar, não se adaptar, ele está fora do mercado, né, Ele Germane? está fora do mercado como acho que qualquer outro profissional, né? Então hoje, na realidade, assim, as pessoas, eu não vou dizer, não é só o negócio portuário, mas eu diria de uma maneira geral, porque tecnologia hoje em dia permeia por todos os segmentos. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a responsabilidade. E só complementando, aí eu não sou despachante, né? Complementando aí o esclarecimento do Nível, o que é importante dizer é o seguinte: o despachante, ele tem o conhecimento necessário para a classificação da mercadoria. Então, assim, é muito difícil que todas as empresas importadoras, talvez as grandes sim, tenham despachantes internos, né? Mas as menores não têm, então existe a necessidade do despachante, porque é ele que vai efetivamente classificar uma mercadoria. O que significa isso? Eu dizer aquela mercadoria, a que classe ela pertence em termos de alíquota para questão de recolhimento de impostos, tá? E para dizer especificamente que mercadoria que eu estou transacionando, até para saber se é autorizada, se não é, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter uma perigosa, se não é. Eu tenho que ter uma classificação correta, exatamente como você colocou, porque a perigosa exige um transporte diferenciado, existe uma ficha de emergência, tem que ter todo um procedimento. Então, assim, a figura do despachante, ele é importante nesse sentido, porque ele é realmente o maior responsável por essa classificação. Eu costumo dizer que o despachante, ele tem que falar 23 línguas. Isso foi dito até por um subsecretário da Receita. Sem dúvida. Por que 23 línguas? Porque ele atua junto ao IMDIC, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Exército, IBAMA, IFAM, Receita, uma série de órgãos que o despachante tem que conhecer os seus trâmites para que obtenha licença desses órgãos, para que a mercadoria possa ser liberada no Porto de Santos. Então, como a Germane falou, a função do despachante é um pouco maior do que o pessoal imagina. Porque nós temos que conhecer a legislação a fundo.
né? É bem maior do que muita gente imagina, é mais ou menos como um advogado tem que conhecer das leis. Exatamente. Nós temos que conhecer das leis aduaneiras, ou seja, onde classificar, como classificar, ver a melhor forma daquele produto vir para o Brasil. E orientar o importador como ele vai embarcar isso no exterior. Na verdade, além de tudo, ser um consultor, né? Principalmente o consultor, né? Ele é um consultor. Um consultor, sem dúvida nenhuma. Com a DUI agora, ele tem que ser um consultor, porque todas as informações da DUI, ela vai vir da nota fiscal que vem do exportador. E se essa nota fiscal não estiver completa, com erros de peso, valores, uma série de coisas, você não consegue preparar a DUI. Ou você até faz a DUI, só que ela não consegue ser registrada por uma discrepância de informações. A mercadoria fica retida. Exatamente, gerando custo. Toda vez que você fala mercadoria retida, é custo para o importador e exportador. Para o importador e para o exportador. Aliás, a DUI é o próximo assunto do bloco que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial. E Brasil Porto Logística. O Bom Dia Baixada está de volta e nesta sexta-feira recebemos Germaine Robson, consultora portuária, e o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, Nívio Pérez dos Santos. Se você quer participar do nosso bate-papo, manda seu recado ou seu vídeo para o nosso WhatsApp que está aí na tela. Aliás, nós já temos uma participação, não temos? Pode pôr na tela, por favor? É o Maxwell Rodrigues, também o nosso consultor e apresentador do Porto e Negócios. Como fica o processo de fiscalização dos equipamentos implantados? A banda de conexão é, de fato, um problema no país. Isso prejudica a imagem que é captada? Na realidade você tem que dar essa garantia, sem dúvida nenhuma, porque não adianta você ter, digamos, a intenção de, mas não conseguir concretizar. Então, esse é um detalhe, você tem essa questão que talvez tenha que ser um pouco melhorada. Hoje, nas importações, o que a gente tem sentido, a gente tem participado junto à alfândega, essas comunicações têm sido garantidas, a alfândega tem conseguido exercer a fiscalização à distância, as imagens estão chegando disponíveis dentro do formato exigido, com a qualidade exigida. Inclusive, um processinho interessante, até para vocês conhecerem um pouquinho, hoje, no caso da importação, o recurso que é disponibilizado para a Alfândega de Santos permite a eles que eles mesmos tenham uma interação sobre as câmeras do terminal, o que é muito interessante. Então, por exemplo, se a fiscalização, ele remotamente está olhando o terminal e ele quer examinar uma determinada operação com maior detalhe, ele assume o comando da câmera, tá? Ele entra, ele faz o zoom, ele faz a aproximação, ele consegue dominar e fazer o rastreio, tá? Esses recursos todos, eles são fantásticos, mas eles têm que ser garantidos por uma banda larga decente. Você acredita que a gente tenha problema com a banda no Brasil? Não, eu acompanhei e cheguei já a ver algumas imagens e esses scanners, essas câmeras, elas são fantásticas. A nitidez é muito boa. Eu vou dizer para você que tem um nível internacional. Já tiveram fiscais de outras aduanas do mundo aqui em Santos, já verificaram, os terminais realmente investiram, tanto no scanner quanto nas câmeras, eles têm eu diria que eles têm 100% das imagens, e isso aí é muito importante para nós. Entendendo a importância da segurança de toda uma cadeia. De toda uma cadeia. Eu tive uma reunião em Brasília, e eu lembro que um subsecretário disse o seguinte para nós: tudo que nós queremos testar de novo, nós testamos em Santos, que é o maior porto da América Latina. Se funcionar em Santos, tem que funcionar no resto do Brasil. Por isso que a gente briga por tantas melhorias no Porto de Santos, né? Já que é daqui que sai tudo, né? Já que daqui que sai tudo que o governo quer. E o nosso porto hoje tem sofrido um pouco com guerra fiscal, com outros estados. O Porto de Santos, na verdade, pelo tamanho, pela logística dele, ele não se vende como outros portos se vendem. Então, existe um pouco a fuga de cargas do Porto de Santos. Eu digo isso na importação, na exportação não, porque aqui o agronegócio é bem forte. Mas na importação, nós, despachantes, os próprios terminais, têm sentido isso. A guerra fiscal tem levado muitas cargas de Santos para outros portos. O que não deveria existir, né? A gente sempre fala que os portos deveriam agir como co-irmãos, né? Não como concorrentes. Na verdade, não é nem o porto. São os governos estaduais, onde ele entra com um benefício fiscal sobre o ICMS
que é controlado pelos estados, porque os impostos federais são iguais no Brasil inteiro. Mas o ICMS, existe uma redução muito grande em alguns portos, onde essas cargas, os importadores, por questões de custo, acabam levando suas mercadorias para esses portos. Já não bastassem os problemas, os gargalos logísticos, o problema da dragagem, a gente ainda tem uma guerra fiscal que tira cargas do maior porto da América Latina. E, na realidade, assim, a gente ainda tinha mais um elemento aí, que até agora está ficando mais normalizado, que era a questão da exigência aduaneira também, né? Então, assim, tinha algumas alfândegas que tinham um processo mais light, né, como diz o outro, e o pessoal também, eventualmente, procurava mudar de porto para, digamos, não ter a carga retida tanto tempo. Isso, hoje, você tem a questão da tecnologia, da informatização, você já tem a redução dessa desigualdade entre tratamentos aduaneiros, mas antigamente também tinha isso. Então, o que o Nível falou, eu acho que assim como a aduana está se normalizando ao longo do Brasil para ter o mesmo tipo de tratamento, justamente para não ter essa influência, né, sobre o movimento, a questão fiscal também tem que passar por aí. Eu acho que... Tem um alinhamento, né? Tem um alinhamento, eu acho que tem que ter um alinhamento, mesmo porque o que tem que prevalecer é a questão logística, é a solução logística, não é uma solução financeira, tem que ser a solução logística. A gente tem problemas de infraestrutura, que todo mundo sabe, e o que a gente tem que procurar fazer é trabalhar bem com essa infraestrutura em termos logísticos, para quê? Para reduzir custo, Então, eu acho que a questão passa bem por aí. Nós temos mais uma pergunta, é isso? Pode pôr na tela. Andressa Simões, Vicente de Carvalho. Por que no Brasil o prazo médio de liberação de carga é de 7 a 10 dias e em outros países de 1 a 3? Bom, Andressa, aí nós precisamos definir se ela está falando de importação ou exportação. A exportação hoje, a Receita Federal libera uma mercadoria em 2 ou 3 horas. Então, na exportação... A gente não tem esse problema. Com tecnologia, nós não temos esse problema. Na importação, hoje a Receita Federal... Ela libera uma carga no canal verde, que é um canal sem conferência física, que ela já fiscalizou através de câmeras, através de scanners, em 6 a 8 horas. Se o despachante aduaneiro prepara uma declaração de importação em 40 minutos, a Receita em 5, 6 horas analisou e liberou. O grande problema hoje que nós temos no Brasil são os órgãos intervenientes. 50% das cargas que passam pelos portos, hoje ela depende de uma anuência de um órgão, de um outro órgão, seja Ministério da Agricultura, uma Anvisa, um Ministério do Exército, um IFAM, que é Instituto de Geografia para Antiguidades, ou seja, o Inmetro. Então nós temos aí uma interferência na liberação dessas cargas. Então esse tempo médio sobe para 7 dias. Existe um trabalho muito forte da aduana, do governo brasileiro, de melhorar esses tempos. Eles acreditam que com o portal único e todos os órgãos, todos que atuam no comércio exterior, atuando dentro do portal único, esse tempo realmente caia para 24 horas. O portal único ele tem que estar implantado, teoricamente, funcionando em janeiro do ano que vem. Certo? Na verdade, ele já está no modo teste, o pessoal já consulta, já atua dentro do portal único. O que acontece? A Receita Federal ela ainda não definiu uma data para dizer, olha, tem que atuar dessa forma. Existe uma série de órgãos que ainda estão se adaptando, por exemplo, Anvisa, Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Exército hoje tem uma dificuldade ainda de atuar junto ao portal único. Então, não existe um prazo dizendo esse dia vai funcionar o portal único. Mas eles estão trabalhando muito forte para que no ano que vem. Exatamente, que todos interajam dentro do portal único. Germane, quando o Nível fala que quando chega, o que depende da Receita Federal, tudo é muito rápido. Aí a gente vai lá para cima e ali breca. A gente volta naquele problema da descentralização, né? Se a gente conseguisse descentralizar esse comando que hoje existe, os processos seriam mais rápidos também? Deixa eu só colocar o seguinte, voltando na questão do nível e das liberações, eu acho que essencialmente o que acontece é o seguinte, a gente tem uma receita moderna, como ele mesmo falou, e o restante dos órgãos não seguiu a mesma velocidade nessa modernização. Acho que mais do que a questão da centralização, é a questão da modernização, tá?
Aí eu vou um pouquinho além, o seguinte, como eu falei antes, a gente tem hoje um programa da Receita Federal, o Operador Econômico Autorizado, que pressupõe que todos os elos da cadeia logística, eles venham a ser certificados no sentido de apresentarem baixo risco nas operações. A partir do momento, e isso é mundial, não é Brasil, esse Operador Econômico Autorizado é um programa que existe em vários países, e o Brasil é um deles. Na medida em que você tem o comércio total funcionando dessa maneira, e aí eu remeto àquilo que eu falei, eu teria a carga fiscalizada na origem e desembaraçada na origem. Então eu não teria mais, esses 7 dias inexistiriam, porque a carga chegaria aqui já pronta para consumo, né? Que esse é o programa do Operador Econômico Autorizado, é justamente a gente voltar ao que era o despacho sobre água, né? Que é a mercadoria, na hora que ela desembarca, ela está pronta para ir para o caminhão, direto para a indústria, não tem mais que ser fiscalizada. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na preparação das empresas para esse operador econômico autorizado. Inclusive, os despachantes aduaneiros, eles são uns que são certificados também, porque eles são parte do elo, desse elo dessa cadeia logística. Então, assim, o que a gente tem que hoje investir muito é na implementação real desse programa da Receita Federal, que é mundial, ele é definido pela OMA, ele é mundial, que a gente consiga implementar em todos os elos da cadeia logística. E aí acaba com a fiscalização no destino, a fiscalização passa a ser feita na origem. E aí o grande foco, o que é? A exportação nossa. A fiscalização, ela vai ser exercida na origem, essencialmente. E daí o novo passo que está se dando em relação ao REDEX. A gente tem mais uma pergunta. Pode pôr na tela? Olha, hoje os consultores portuários estão prestigiando o nosso programa. Wagner Pereira de Santos. Obrigada, Wagner. A prova para licenciar os despachantes aduaneiros ajudou na qualificação da categoria e seus processos? Olha, nós fizemos vários cursos, palestras, inclusive com ex-auditores, e nós entendemos que a prova ela ainda não está adequada ao despachante aduaneiro. O ESAF, ele utilizou alguns sistemas que nós não concordamos ainda. Então, nós já fizemos uma documentação para a Receita Federal, comunicamos o ESAF que a última prova não foi como nós achamos que deveria. Os locais de prova não foram condizentes com a categoria de despachante aduaneiro. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos mais de 300 despachantes de Santos que não tinha local em Santos para ser feita a prova, eles tiveram que ir a São Paulo. Nossa, que absurdo. O Porto de Itajaí Navegantes foram quase 200 despachantes, eles tiveram que ir a Curitiba, 200 quilômetros para fazer a prova. Então, a prova, ela tem que ser, alguns sistemas dentro dessa prova, ela tem que ser alterada. Nós somos a favor da prova, eu acho que a prova vem para qualificar mais o despachante que tem condições, ele tem que ser OEA. Nós defendemos a prova há muito tempo. Em 2009, 2010, quando nós fizemos um evento no Brasil, a Receita Federal, através de um pedido nosso, instituiu a prova do ajudante para virar despachante, ou seja, para o ajudante virar despachante, ele tem que ter conhecimento da classe, conhecimento de legislações. E o OEA, nós somos totalmente a favor do OEA. O que nós estamos discutindo ainda com a Receita Federal é a formato, né? Como esta prova está sendo aplicada para o despachante aduaneiro. Existem questões que ele foge um pouco da área aduaneira e nós não queremos isso. Nós temos despachantes aduaneiros de 30, 40 anos na área, onde a Receita Federal, através do seu eCPF, acompanha todos os trabalhos e sabe que ele é uma pessoa segura, qualificada. Então, esse assunto nós estamos discutindo com a Receita. Não quer dizer que o despachante seja contra o OEA. Pelo contrário, nós somos totalmente a favor. E eu vou te dar mais uma informação. Em nenhum país do mundo existe prova para despachante aduaneiro. Eu ia fazer essa pergunta. O único lugar é o Brasil. É essa pergunta que eu ia fazer. Vocês seguiram algum modelo de algum país? Não. Foi instituído no Brasil por características. Por exemplo, nós participamos de algumas assembleias de despachante pelo mundo todo, e dentro de toda a América Latina, em 20 países, o Brasil é o local onde mais despachante aduaneiro existe. Até pelo tamanho, pelos portos. Dimensões continentais. Mas, Nível, aí eu vou defender um pouquinho, assim, só fazendo uma analogia para entender. Eu não sou Receita Federal. Muitas vezes
porque eu atuo muito com Receita, o Sim. pessoal me confunde um pouco com Receita Federal. Tem nada a ver com Receita Federal, né? Mas analisando um pouquinho o programa, na essência dele, o que acontece? Você tem um módulo compliance que é para importador e exportador, que exige do importador e do exportador que ele tenha determinado conhecimento para poder efetivamente garantir a execução do serviço dele numa base segura, tá? Essencialmente nisso. Lembrando que o trabalho do despachante aduaneiro, ele é um trabalho do exportador ou do importador. Sim, sim. Como a gente tem essa categoria bem distinta e que eu acho importante, ele é um consultor, eu entendo que tenha que ser aplicado o mesmo requisito do importador e do exportador ao seu preposto que executa todo o trabalho documental dele, tá? Por quê? Para que a gente tenha, como eu falei, uma unidade. E todos os participantes dessa cadeia logística, que eles estejam efetivamente preparados para poder ter uma segurança em cima. Então, assim, a gente não está falando mais naquele negócio, vamos fazer uma exigência, mas uma exigência meio light que a gente dá. Eu acho que tem que ser uma exigência rigorosa para ter qualidade. Não se tem qualidade se você não tem uma exigência rigorosa, tá? Então, eu acho que, assim, mesmo que o Brasil seja o único, eu acho que o despachante tem que ser contemplado nesse processo de qualificação, tá? Ou de exigência de requisito, porque ele é parte integrante do elo do importador e do exportador. Ele é a única pessoa física dentro da cadeia. Ele é a única pessoa física. Todos são pessoas jurídicas. O despachante é a única pessoa física dentro da cadeia logística segura. Então, a Receita Federal, ela tem um cuidado com o despachante. O que nós discutimos é que, nesta última prova, houve um exagero por parte do ESAF. Okay. Tá? Isso reconhecido até por alguns colegas fiscais, auditores fiscais. E o que nós queremos é uma prova rigorosa, uma prova de conhecimento da área. Okay. Uma prova que fale sobre a área aduaneira. Afinal, nós estamos qualificando e analisando os despachantes aduaneiros. E na verdade, assim, hoje o OEA, ele tem duas formas de você ser OEA. Uma chama-se conformidade, que é onde se encaixam os despachantes aduaneiros, e outra segurança. E o OEA pleno. O OEA pleno, no caso do importador, ele tem a conformidade e ele tem a segurança. O despachante aduaneiro, ele só pode ser OEA de conformidade. Os terminais é OEA de segurança, onde ele vai ter que analisar a prova, ele tem uma série de exigências da Receita. Esse OEA conformidade, nós somos totalmente a favor. Eu acho que isso aí vai selecionar muito o despachante aduaneiro, vai dar uma credibilidade. Então, isso é importante. O que nós questionamos, não na primeira prova. A primeira prova nós achamos que foi uma prova difícil, mas uma prova normal. Esta segunda prova, ela fugiu um pouco de tudo que foi falado pelo ESAF. Nós fizemos, inclusive, através da federação, um questionamento ao ESAF. Entendeu? Mas o despachante aduaneiro é totalmente a favor do OEA. Antes da gente falar de dragagem, eu gostaria de chamar mais uma pergunta. Qual é a pergunta? Pode pôr na tela? Rui Assis, do Guarujá. Como fica o controle de pragas se implantar o despacho sobre águas? Esse é um problema para ser resolvido. Hoje, o Ministério da Agricultura, ele já tem uma análise de risco. Nem todos os containers são analisados como era no passado. Eles fizeram um banco de dados e eles criaram uma análise de risco mais ou menos como a Receita Federal, a aduana fez nos processos de importação e exportação. Então eu diria que hoje o Ministério da Agricultura analisa 20% das cargas que chegam no Brasil. 80% elas estão dentro dessa análise de risco. Então, se o despacho sobre águas vier realmente acontecer, você vai fazer a declaração de importação, ela vai ser liberada pela Receita, e se porventura este container cair para ser fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, ele vai ter que ingressar dentro de um recinto alfandegado e o Ministério da Agricultura irá fazer essa fiscalização. Aí eu acredito que deva ir atrasar 1 ou 2 dias a liberação. Você concorda? Eu concordo, eu acho o seguinte, o Ministério da Agricultura nesse sentido tem evoluído bastante, a gente tem feito trabalhos, eu participei dentro da Abitra, que eu fui superintendente da Abitra,
eu participei dentro da Bitrar, junto com a agricultura, da implementação dessa análise de risco. Então, o que acontece? Antes, você era obrigado a abrir containers mesmo que ele não utilizasse pallets de madeira. Então, tinha muito importador que não utilizava esse tipo de entre aspas, aonde pode vir as pragas, né? Não utilizava esse tipo de embalagem e, mesmo assim, o container ia para abertura. Hoje, você tem uma análise de risco que mostra o seguinte: quais são os países de origem que têm maior probabilidade e desde que, efetivamente, eu tenha essa característica dentro do container. Isso tende a afunilar cada vez mais. Então, se são 20%, na medida em que eu tenho mais histórico e que eu tenho uma análise de risco mais aprimorada, eu pulo de 20% para 15%, para 10%, para 5%, de repente para 3%. Então, a tendência, na medida em que eu evoluo o histórico, né, que eu tenho mais dados, que eu tenho possibilidade de ter uma análise de risco mais acurada, eu consigo diminuir esse percentual e, consequentemente, isso vai chegar a níveis mínimos. E aí tem que estudar uma forma também de repente, eu fazer essa análise na origem. Sim. Por que eu tenho que abrir? Voltamos à mesma coisa. Por que eu tenho que esperar chegar aqui para verificar se tem? Por que eu não implemento isso como sendo... Exatamente. Isso daí teria que ser um convênio entre países para que isso seja feito na origem e venha com um selo de certificado. Então, a gente na agricultura já usa esse selo em tantas coisas, de repente a gente pode usar nisso daí também. Eu tenho pouco mais de 4 minutos, um tempo muito curto para tudo que eu gostaria de falar, mas eu não posso deixar de falar no programa a questão da dragagem. Nós tivemos uma empresa que ofertou o menor preço, que é a DTA, e que, se tiver regularizada, vai assumir o serviço. A gente teve a prorrogação pelo CONSAD por mais 4 meses, graças a Deus, senão a gente teria uma paralisação de serviços. 18 milhões. A penúltima ofereceu 20 milhões e 600 mil reais e não resolveu o problema. 18 milhões eu também acho que não resolve, né, Germânia? Não, aí não adianta a gente tentar, como diz outra, a gente enxuga, não tem como prestar um bom serviço, talvez não tenha nem como executar o propriamente dito serviço. Eu acho que é a questão de enxugar gelo, né? A gente está enxugando gelo, a gente está enxugando gelo e eu acho que tem que ter há anos. Privatizar é a saída? Com certeza, não tem a menor sombra de dúvida, mesmo porque o que acontece? Eu acho que existe o interesse primordial dos terminais em que a coisa funcione, tá? Então, na medida em que existe esse interesse, por que efetivamente eles não colocarem um pouco deles e, inclusive, eu diria, fazer a gestão conjunta, que está se comentando a questão do condomínio, que eu acho perfeito. Porque a partir do momento em que você tem os interesses e que o pessoal coloca, eles vão fiscalizar e a coisa vai funcionar. Então, eu acho que tem que entrar a iniciativa privada. Já se tentou o outro formato, não deu certo, não adianta continuar enxugando gelo. Tem que parar de enxugar gelo e efetivamente concretizar. Até porque sem dragagem o porto para, né? A gente vai parar. Nós temos os exemplos dos terminais que foram privatizados. Sim. A Companhia Docas do Estado de São Paulo, bastante tempo atrás, ela tinha uma dificuldade muito grande em posicionar containers, entregar os containers. A partir do momento da privatização, onde os terminais, iniciativa privada, assumiram a responsabilidade, a coisa conseguiu ter uma agilidade, uma celeridade. Então, eu acho que a dragagem ajuda os terminais, é importante para os terminais. Hoje nós temos aí os navios pós-Panamá, que são grandes navios que querem vir ao Brasil e hoje não tem condições, porque se ele chegar no Porto de Santos, ele não tem calado para poder entrar. Ou ele vem com uma quantidade de carga menor, ou ele não entra no porto. Então isso é fundamental, é mais um gargalo que o nosso porto enfrenta. Concordo plenamente com o que a Germânia falou, eu acho que a dragagem deveria ser privatizada. Com essa concordância, eu também, um pouco leiga no assunto, mas eu acredito que a solução para o problema seja, de fato, a privatização do serviço. O nosso tempo acabou, eu teria aqui mais um calhamaço de perguntas. Bastante. Já deixo estendido um convite para voltar, Nívio. Muito obrigado pela participação. Eu sempre digo que eu tenho uma aula às sextas-feiras sobre Porto de Santos. Muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Baixada. Eu agradeço o convite, Nathalie.
Estou sempre à disposição, quando precisar estarei aqui para falar do Porto, falar dos despachantes, afinal de contas o Porto representa aí acho que 40%, 50% da nossa atividade na Baixada Santista. Como é importante, né? Germane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada, Nathalie. Na realidade é um prazer, a gente tem... eu acho que eu adoro discutir essa questão, mesmo porque elas são questões importantes, né? E a gente tem que trazer isso para a comunidade. Não basta só a gente discutir entre nós que somos da área portuária. Eu acho que a comunidade... desmistificar exatamente. Esse porto que existe e que é tão importante e tão palpável para nós. Exatamente. A comunidade tem que vir, tem que participar junto com a gente. A gente vai conseguir isso, eu tenho certeza. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau!